E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos atualmente estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual. Nós estamos no capítulo 48, o culto familiar, e no programa passado comentávamos sobre a vinda do irmão Ricardo, né? Como diz aqui a dona Laura, aqui no companheiro disse o André Luiz, o Nicolas, e o esposo da dona Laura, o Ricardo, que já está reencarnado, ele está vindo, trazido pelos espíritos. Comentamos sobre isso, essa situação do espírito ter trazido por alguém, não é? E para poder dar uma mensagem, né, de acalento à família, à dona Laura, que vai reencarnar. E sobre essa questão dele ser trazido, né, a gente comentamos sobre isso, dando o exemplo maior de Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevão, quando no final da obra o Emmanuel relata que ao desencarnar ele foi levado por Ananias e outros até se encontrar com Abigail e o próprio mestre. Mas ele, um espírito como daquela envergadura, ele foi levado. Então, essa questão do plano astral, de tudo mais, que muitas vezes a gente vê, a gente tem que observar bem isso. Não é bem assim que funciona. Espíritos da nossa nível evolutivo, não tem como a gente andar sozinho pelo plano espiritual. Os espíritos relatam isso em várias situações. E mais adiante, a gente observou a existência do globo cristalino, da onde vai ser o Ricardo vai se comunicar. Ele é isolado, né? Isolado com forças perceptíveis de perturbar a emotividade. Nós comentamos sobre isso, né, Tereza? Sobre esse isolamento do globo. Porque o André Luiz perguntou ao Nicolas por que ele precisava do globo. E aí o Nicolas diz para ele que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Isso. E aí a gente foi ao livro Missionário da Luz, capítulo 14. E no final do capítulo 14, a Tereza comentou sobre o que o instrutor fala com o André Luiz. Lá no caso é o Apuleio. O Apuleio, né, o nome dele. E fala, que é um fenômeno corriqueiro entre nós. Isso. Já emendando com o raciocínio anterior que nós falamos da necessidade do culto no lar, né, para a gente se proteger dessas forças de perturbação. Bom, e nós estamos no parágrafo, dando continuidade, nós estamos no parágrafo... Nós íamos começar a ler o 13, mas eu queria falar mais uma coisinha sobre essa câmara cristalina que isola, né, o Ricardo das emoções, né, das forças da emotividade, seja ela equilibrada ou não, tudo mexe com a gente. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz vai abrir um pouquinho também sobre isso para nos explicar o quanto todos nós emitimos e recebemos essas influências emocionais. Ele vai assistir nesse livro, o Aulus, ele leva ele para assistir uma reunião mediúnica. E ele vê no capítulo 5, o capítulo até tem a ver com isso que a gente está estudando hoje. Assimilação de correntes mentais. A gente já viu que isso é uma coisa cotidiana, todo mundo recebe e dá pensamentos carregados de emotividade. E nessa reunião, ele vê o dirigente espiritual atuar
no dirigente da reunião, que aqui no livro se chama Raul Silva. E aí o André Luiz observa que o Clementino começou a emitir raios luminosos para o dirigente encarnado, que é o Raul Silva. E aí o Aulus explica para ele: o jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva, como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. A lâmpada, ela funciona porque a energia vem pelos fios condutores, né? Então, o Clementino, fazendo isso, ele elevou o sistema neurocerebral, né, para que o dirigente encarnado pudesse ser mais eficiente ali coordenando a reunião. E aí depois ele vai explicar, o Aulus vai dar uma outra explicação para o André Luiz, para ele entender como é que isso acontece também quando a gente irradia o pensamento. A lâmpada, em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesma os fotônios, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico, pelos movimentos que lhes são peculiares. E a nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia radiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam sobre os outros mundos pelas irradiações que despedem, e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então, mais uma vez, os espíritos nos dizendo que todos nós, sem perceber, diariamente estamos emitindo e estamos nos alimentando com as emoções e pensamentos dos outros. Mas toda vez que a gente, de alguma maneira, consegue equilibrar pensamento e sentimento, a gente não vai entrar em sintonia com os pensamentos e emoções desequilibradas. Mas, como o Marco colocou, o Ricardo, ele no corpo, ele é uma criança. Ele é uma criança. Então, aquelas emoções equilibradas ou não que ele iria receber poderia afetar o corpo físico. Ele poderia ter problemas no corpo físico, né? Porque ele está em perispírito lá, mas ele, né, de alguma maneira, essa proteção foi necessária porque ele tem que ser resguardado, ele tem uma tarefa a cumprir na Terra. Então, eles providenciaram essa redoma. E como a gente comentou no programa passado, nós, meros mortais encarnados, a nossa redoma é a prece, é o trabalho no bem, que a gente esqueceu de falar, que ajuda bastante, né? As leituras edificantes, a conversa sadia. Então a gente vai ter que construir essa redoma aqui que construíram para o Ricardo. A respeito da questão do Ricardo, ele é uma criança, então ele, como a Teresa falou, então precisa dessa redoma para protegê-lo, que poderia prejudicá-lo na volta para o corpo, né? E aí, no livro Missionários da Luz, também, falando do Missionários da Luz, capítulo 13, que trata da reencarnação do Segismundo, nós lemos aqui, comentamos aqui em programas anteriores, o instrutor fala com o André Luiz assim, logo após o renascimento, se inicia o período de assimilação diferente das energias orgânicas. Ele vai ter outro corpo, a criança, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de novas experiências. Quer dizer, o espírito eterno ele vai ter novas experiências. Olha o detalhe agora que é importante, que ele diz: e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo o processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, na forma pré-existente.
do serviço iniciado. Porque ele está dizendo aqui, até os 7 anos, ele fala um pouco antes, ele fala que ele vai ter assistência, no caso aqui o Segismundo em particular, ele vai ter uma assistência do espírito até os seus assistência assim, direta, na importância, até os seus 7 anos. Quando ele começa a produzir o próprio sangue, o que quer dizer isso? É o elemento, o sangue é o elemento que une, que é onde está unido o perispírito ao corpo. É isso que ele está dizendo aqui. Porque ele continua dizendo, o sangue, portanto, é como se for o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. Então, isso para o Ricardo é muito importante, esse globo de proteção, porque pode prejudicar as emanações mentais, não é? É o que a Teresa falou. Então, daí a importância também da gente fazer outro raciocínio paralelo a isso, da evangelização, da importância de se colocar novos hábitos, novos hábitos, pensamentos de moral, seja que religião for. Nós somos cristãos, mas é criança que está lá na Índia, na China, mas hábitos de moral, porque o espírito está reiniciando ali. Então, até os 7 anos, ele vai absorver o que derem para ele. Ele não, vamos dizer assim, no linguajar que a gente usou em programas passados, ele não encaixou ainda, o parafuso não está apertado, está meio frouxo. Então, a importância dos hábitos, não é? E falando do que a Teresa disse, da questão das emanações mentais, no apóstolo Paulo, em carta aos Efésios, ele diz, tomai também o capacete da salvação. E o Emmanuel comenta, fazendo uma página, o capacete, no livro Vinha de Luz. Ele diz que, ele fala assim, olha, nos movimentos bélicos, o soldado preserva a cabeça através de recursos especiais, que é o capacete. Mas a cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Por que ele falou os fios da coragem inquebrantável? Porque tem que ter coragem realmente para a gente resistir a emanar pensamentos de raiva, até de ódio, ou de pessimismo, ou de tristeza. Porque todo sentimento começa no pensamento, não é? E aí tem que ter coragem, porque é uma luta incessante, né? Uma luta diária, é o bom combate que Paulo de Tarso fala também. Então, quando Marco colocou a questão do Herculano lá no livro Missionário da Luz, que vai tomar conta até os 7 anos, né, dessa nova etapa da vida do Segismundo, eu lembrei de uma espírita chamada Célia Xavier. Ela é de Pedro Leopoldo. Ela é de Pedro Leopoldo, ela era amiga do Chico, né? A família dela, o pai dela, muito amigas do Chico Xavier. Quando o filhinho dela desencarnou, que a babá, ele estava passeando com a babá de bicicleta, ele caiu da bicicleta e desencarnou, e ela ficou muito triste. O Chico pediu a ela que ela agradecesse a babá, né, não ficasse com sentimento de mágoa para com a babá, porque teria sido muito pior se isso acontecesse com ela. Caísse do colo dela. Caísse do colo dela, ou ela estivesse dirigindo a bicicleta, né? E aí, por que eu estou comentando isso? Porque ela depois relata que o pai dela, na realidade o filhinho dela, ele já trazia um aneurisma cerebral. E esse, vamos dizer assim, ele tinha que ficar no corpo até uma certa idade. E ela relata que o pai dela, já desencarnado, ficou tomando conta do filhinho dela para que esse aneurisma não se rompesse. Olha o cuidado da espiritualidade superior, né, com a nossa nova oportunidade reencarnatória. Então, eu não lembro a idade que o menino desencarnou, não sei se era 5 ou 6 anos, eu não lembro. Mas o pai dela, já desencarnado,
pegou a tarefa do Herculano, né? Então, todos nós, dependendo, né, do nosso merecimento, das tarefas que nós temos a desenvolver aqui, nós precisaremos de alguém ao nosso lado até os 7 anos, porque até os 7 anos, os laços que nos prendem, né, o espírito ao corpo, né, esses laços perispirituais, eles são frouxos. Então, qualquer coisa a gente pode estancar, como se diz, né, para quem solta a pipa sabe o que é isso. O negócio pode estancar e ir embora. No livro, eu acho que Entre a Terra e o Céu, é aqui mesmo no Missionários, os espíritos falam que muitas mulheres têm pensamentos e emoções tão desequilibradas que elas às vezes envenenam o leite materno. Se não é o trabalho deles limparem, muitas crianças, né, desencarnariam antes da hora. Por conta desse, como a gente tem vindo aqui, o quanto a nossa mente, os nossos pensamentos e emoções influenciam. Aí, então, o Herculano, ele protege o Segismundo. O pai da Célia Xavier protegeu o filhinho dela até a idade que ele precisava do corpo. E, com certeza, o Ricardo tem algum espírito que está cuidando da encarnação dele, porque ele é bem pequeno ainda, e está protegendo ele com essa, né, pediu as providências cabíveis para que o que ele fosse receber de emoção ali naquela hora, porque a saudade é grande, né? A gente, quando gosta de alguém, não vê essa pessoa há muito tempo, a gente se emociona. E isso, o corpinho, no caso, né? O corpo que ficou lá no berço, é um corpo ainda frágil, ele ainda não está totalmente ligado ao corpo. Então, esse cuidado é para lá de necessário, é realmente muito necessário. Então, começar a ler, né? Começar a ler, né? Parágrafo 13. Nesse instante, foi Lísia chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado ao momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Estou lembrando que eles estão no salão e chamaram Lísia. Lísia, compareça à tribuna. Mais ou menos assim, porque vai ter aqui uma música depois. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa. Então, é um detalhe que a gente vai ver, porque que ele botou aqui, né? Estávamos 40 minutos depois da meia-noite. Porque uma reunião de madrugada. Porque de madrugada e não de dia. Então, ele até vai falar um pouco mais aqui, mas a gente já adianta um pouco que os espíritos preferem o trabalho assim, por estar o campo magnético, vamos dizer assim, o plano espiritual na parte da noite, da madrugada, mais propício a diversos trabalhos. Porque durante o dia, normalmente a maioria das pessoas trabalham de dia. E aí tem as emanações mentais de preocupação, de ódio, de raiva, de pessimismo e etc., que atrapalham muito, né? Apesar que a bênção das irradiações solares, ela queima muitos, os espíritos informam que queimam muitos miasmas negativos. Miasmas são essas emanações mentais. No livro que, se Deus permitir, a gente vai estudar, Os Mensageiros, que é o próximo da série, ele fala sobre isso. O André Luiz vê na rua formações mentais grotescas, formações, não são espíritos, dos pensamentos dos transeuntes na rua, nuvens negras e tal. Então a madrugada é por isso também que facilita o trabalho. No livro no Mensageiros também tem o culto na casa da Dona Isabel, em que depois do culto, ela desdobrada, ela é viúva, ela vai ter com o marido e vai circular com ele trabalhando. Ela desdobrada e ele desencarnado, facilitando também por causa do horário. Bom, continuando. Aí o Nicolas vai explicar por que a reunião é de madrugada. Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na Terra. Então, naturalmente, quando ele diz que há bastante paz, né?
recente lar de Ricardo, ele está já dizendo do ambiente que é formado à noite. Paz, né? Facilita. Nessa casa, né? Nessa casa, está falando do Ricardo, né? É, do Ricardo. Naturalmente, a casa descansa. Os pais dormem e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. O bercinho, né? Ele é pequeno. Ele é pequeno, ele é um bebê. Então, à medida que a gente tinha falado já, que está no livro Missionários da Luz, muito bem explicado, da reencarnação do Segismundo, que somente aos 7 anos da vida comum, explicamos isso aqui, né? Explicamos, repetimos o que os espíritos estão dizendo, gente, pelo amor de Deus, né? Aos 7 anos da vida comum. Que ele começa a presidir. Como ele é um bebê, então ele não permanece inteiramente junto ao berço. Aí é a facilidade de retirá-lo e levar lá para a colônia, né? E aí, quando ele diz também que somente agora bastante paz, facilita o trabalho dos espíritos. No livro Missionários da Luz, também, o André Luiz relata um caso em que os espíritos vão fazer um socorro a uma pessoa e necessitam de alguém para emitir fluido do passe. E aí eles vão procurar duas pessoas pessoas encarnadas para esse auxílio. E o André Luiz acompanha daqueles que foi procurado. Ele está vivenciando no seu leito, na sua cama, sonhos assim, com várias mulheres. Me foge agora o nome do personagem. Resumindo, ele não tem condição. É o Marcondes e o Vieira. Isso, mas eles não era para auxiliar? Eles iam assistir uma palestra. E desculpa. É para assistir uma palestra a benefício deles. Isso mesmo. Para assistir uma palestra. Confundi as histórias. E aí, o Marcondes e o Vieira. E eles não têm condição de ser levados, porque eles, durante o sono físico, eles estão em perturbação espiritual. O que é isso? Eles estão em companhias que eles alimentam durante o dia. Um falou mal do amigo. E o outro está na companhia de várias mulheres. Pensou. E as mulheres agiu nisso o dia inteiro. Então não tive condição de... Quer dizer, eles iam ser levados para assistir uma palestra. E eles não tiveram condições disso. Então a condição de ser beneficiado ou não é feita por nós, em primeiro lugar. As escolhas, que é aquilo que Jesus nos fala. Médico, cura-te a ti mesmo. Então, mas eu não sei que livro que está. É Missionários, não é não? Eu vou ver aqui, a gente vai se no próximo programa, a gente já está terminando, porque o que a gente fala aqui é o que a gente tem estudado nos livros. Então, quando a gente tem certeza, a gente fala, é lá. Quando não tem, a gente vai buscar, porque é engraçado, o trabalho aqui é feito, né? Mas a gente, às vezes, não preparou para falar alguma coisa, mas a intuição chega nítida, porque é o mesmo caso, só que ele é uma criança, né? Ele foi levado ao mundo espiritual. E o Marcondes e o Vieira, eles também eles estavam encarnados, eles estavam inscritos no tal curso no mundo espiritual. Missionários da Luz. É missionário? Acabei de ver aqui. Eles, então, no livro Missionários da Luz... Você vai ver o capítulo. O Marco vai ver o capítulo. Capítulo 15, eu acho. Peraí, vamos ver aqui. Então, eles não estão nessa paz aqui, porque eles estão em... um está sendo perseguido por um amigo desencarnado que ele falou mal durante o dia, e o outro está lá na companhia espiritual que ele escolheu durante o dia, pensando, né, em relacionamentos amorosos. Ele, de noite, as mulheres estavam lá em busca dele, e ele também estava lá com elas. Ele fez a opção por elas, né? Depois é capítulo 15. Eu vou verificar. Marco, no próximo programa a gente dá, com certeza, o capítulo. É muito interessante esse capítulo. Até porque a gente vai continuar o raciocínio no próximo programa. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. E lembrando que hoje continuamos estudando o capítulo 48 do livro Nosso Lar. Fique com Deus. Muita paz, que Deus abençoe a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.